Bom dia! É uma alegria e uma satisfação estar aqui novamente com você, trazendo o programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. Hoje nós teremos uma pauta muito interessante e prática, que são vou chamar de preparativos. E para colaborar comigo, eu terei duas pessoas. A Luna Dweck. Oi, Sheine, que bom estar aqui de novo. Que ótimo. E que a Luna é arquiteta e também é professora do Kabbalah Center, e ela sempre tem ensinamentos da Kabbalah que são fantásticos para nós colocarmos em prática em nossas vidas. E no momento de destaque Blascor, nós teremos o garoto de destaque Gil de Santana, para sempre dar dicas incríveis. No programa passado, ele deu uma dica incrível sobre quando tem umidade na parede, da mofo, o que você deve fazer para se livrar até o momento que um bom profissional possa vir resolver o problema. Mas ele vai estar aqui conosco no Momento Blascor, que a Blascor é uma indústria de produtos construtivos, de tintas fantásticas e também de ferramentas especiais que eles trouxeram para o Brasil para trazer um melhor acabamento. Mas quem vai estar falando sobre essa parte conosco, comigo e com Luna, é o Gil, tá bom? Então, até já. E aí, Luna, vamos conversar hoje sobre, agora que começou o ano de 2025, de alguns preparativos que nós podemos fazer ao longo do primeiro mês ou do primeiro trimestre do ano para preparar nossa casa e nosso trabalho, não é? Nossa, maravilhoso. A gente passou, né, as grandes festas, todo mundo muito animado, a gente faz um monte de previsões, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e agora chega o começo do ano e a gente se pergunta, por onde eu começo? Né? Então, é muito importante que a gente perceba realmente quais são as nossas prioridades. A gente até falou sobre isso, né? Nós falamos bastante sobre as prioridades e é o seguinte, por quê? Porque se nós quisermos fazer tudo ao mesmo tempo, nós vamos nos atrapalhar, né? E não vamos acabar fazendo corretamente e não alcançaremos o objetivo. Quando você faz, que nós falamos muito também no programa passado, sobre a priorização. Agora, como fazer a priorização? O Gil sempre fala no bloco de destaque básico a importância do preparo na pintura, em tudo. Na nossa vida é a mesma coisa. E, inclusive, eu já citei algumas vezes nos meus programas uma formulinha pequenininha do Feng Shui, mas que cabe muito no que nós vamos falar hoje, que nós vamos falar do preparo, né? Do preparo do nosso ano, que é P mais O igual a S. Que é isso? Preparo mais oportunidade igual a sucesso. Quando você não prepara, você obter o sucesso é mais difícil. Né? Então, nós precisamos estar preparados, nos preparar, para quando a oportunidade chegar, nós alcançarmos, atingir o sucesso que nós pretendemos e sonhamos, correto? Muito, muito, muito bem colocado. Na verdade, a gente sabe que tudo na vida é um processo, né, Sheine? Então, quando a gente estabelece as nossas prioridades, a gente tem que levar muito em conta o que realmente eu estou disposta a fazer. E né? lembrando, por exemplo, quando eu falei nessa formulinha do Feng Shui, que é P mais O igual a S, lembrando que Feng Shui aqui se propõe. O que ele é, na realidade, quando você pratica e coloca na prática real? É um processo de mudanças que levam a transformações. E como nós falamos no programa passado, não tem como você atingir seu objetivo se você faz da mesma maneira. Você tem que ver o que funcionou e o que não funcionou e mudar a maneira, fazer de forma diferente. E também nós falamos, inclusive, a frase inteligente de Einstein. Né? Exatamente. Como você quer obter um resultado diferente se você está fazendo igual? Por isso que tudo na vida é um processo de mudanças que leva a transformações. E quando você consegue essa transformação, você atinge o quê? O seu objetivo proposto. Então, a Kabbalah explica
que nós viemos para esse mundo, Sheine, para conquistar absolutamente tudo aquilo que a gente deseja. Só que tem uma palavra-chave, é conquistar. Então, quando a gente fala de conquista, a gente está falando de um processo de transformação interno. Porque é muito simples. Cabala, gente, é muito simples. Não é fácil. Por quê? Porque requer um esforço meu. É o meu comprometimento. Agora, Luna, não é só o compromisso. É a decisão interna e externa. Exatamente. Eu preciso, Sheine, ter certeza daquilo que eu quero. E a gente já falou isso um pouco, né? A diferença entre certeza e fé. Na verdade, o que a gente quer? Quando eu falo eu tenho fé, eu estou falando que isso pode acontecer como pode não acontecer. E quando eu injeto certeza nas minhas ações, eu estou trazendo uma realidade para dentro da minha vida. Eu estou trazendo algo onde eu já visualizo aquilo que eu quero. Então é muito importante eu, nesse começo de ano, eu me perguntar qual é o meu sistema de crenças. Como é que eu tenho olhado para as oportunidades na minha vida? Porque muitas vezes a gente percebe que muitas das coisas que não se realizam é porque eu acho que aquilo não vai dar certo, eu acho que aquilo não é para mim, eu acho que eu não mereço tudo isso. Mas quando nosso pensamento é energia. Nosso pensamento tem poder. Eu dei o exemplo no programa passado que o que mexe a agulhinha do eletrocardiograma é a energia do nosso cérebro. Enquanto nós pensamos e nos contradizemos o tempo todo, nós estamos nos opondo, colocando barreiras para que nós possamos atingir nosso objetivo. Então, nossos sentimentos, eles têm que estar em sincronia com o nosso. Exatamente. Então, qual é a questão? Porque se a gente parar para pensar, a gente vai ver que a gente tem muitas vontades. E na Cabala, a gente aprende que é a nossa consciência que quer estar no comando. Porque eu já ouvi essa frase, eu acho muito interessante. Vontade é uma coisa que dá e passa. Aquilo que a gente realmente deseja, a gente tem que injetar certeza. E, na verdade, quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente quer manifestar na nossa vida, é muito importante que a gente veja por que a gente não está manifestando. Porque, na maioria das vezes, são os nossos pensamentos limitantes que não nos deixam chegar naquele lugar que eu quero chegar. Então, pensa nisso. Exatamente. Como é que você pensa em relação a conseguir tudo aquilo que você quer? Será que você está pensando a favor? Ou você está colocando primeiro os empecilhos? Agora, como se preparar? Então, você tem que ter claro, bem claro, os seus objetivos. Se você tem seus objetivos claros, você tem que traçar uma meta para atingi-los. O que eu devo fazer? Nessa área aqui, o ano passado eu fiz assim e não funcionou bem. Mas não funcionou bem por quê? Eu não estava com um objetivo definido claramente, eu não fiz correto, eu não fiz um alinhamento do que deveria ser feito. Então, é essa análise que é interessante fazer. Desde as mínimas coisas. Eu sempre falo, tem a casa inteira, comece pelo seu dormitório. Né? Aí, se é o seu escritório, sua mesa de trabalho. Como é que está a sua mesa de trabalho? Como é que está a organização da sua mesa de trabalho? Né? Como é que está a organização da sua agenda do dia? Então, comece não querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Priorize e comece. Porque se você não colocar data e hora para realizar, você vai acabar não fazendo. Com certeza. E uma outra coisa muito interessante que acontece muito
é que a gente acha que aquilo que eu quero manifestar na minha vida não está acontecendo por causa de outra pessoa ou por uma situação externa. Então, a Cabala enfatiza muito o conceito de que a minha vida depende das minhas escolhas. E nesse mundo, a gente está habituado a colocar essa responsabilidade na mão dos outros. Né? Veja, a toda ação corresponde uma reação. Então, nós temos que sempre, quando nós temos objetivo, pensar, isso é bom para mim, é bom para o outro, qual é a minha meta? Né? Como eu vou traçar essa meta para atingir esse objetivo e a quem atingir? É para mim, é para o outro, é para todos. Então, as coisas têm que estar claras. E você tem que acreditar no que você vai fazer. Acreditar por acreditar, não. Esse acreditar tem que estar fundamentado. Desculpa. Imagina, desculpa eu. O que quero dizer com fundamentar? Você tem que saber o porquê que você quer. Qual o objetivo por trás disso? Qual o seu propósito? O que você quer atingir com essa ação, correto? Essa é a parte mais importante de todo o processo. Porque a Cabala, ela explica que todos nós viemos ser felizes. E não parece que a gente vive muito essa realidade. Por quê? Porque a gente não sabe muito bem o propósito pelo qual eu quero aquilo que eu quero. Então, o que a gente quer, o que a gente aprende é que toda situação na nossa vida, ela tem que ter um resultado ganha-ganha. Não existe situação que é boa para mim e não é boa para outra pessoa. Então, tudo aquilo que eu quero na minha vida, eu preciso estar sempre pensando em qual é o valor que eu vou agregar. Por que o universo me daria aquilo que eu quero? E quando a gente tem... A questão é sempre fazer a pergunta certa. Porque sabe qual é o segredo de inteligência artificial? Olha que interessante. É fazer a pergunta certa. Porque a partir do momento que eu sei aquilo que eu quero e por que eu quero aquilo, o universo, ele está sempre conspirando a nosso favor, Sheine. Então, a gente já parte pela vantagem. Agora, tem uma observação que eu gostaria de fazer. O universo conspira a nosso favor, né? Que tem um comandante nesse universo. Sim. Mas nem sempre, quando nós não conseguimos aquilo que queremos, é para o nosso mal. Nem sempre... aquilo nos faria bem, então nos é tirado, não nos é permitido por uma força maior, ou seja, pelo Criador. Então, é o seguinte, observe se você houve uma falha da sua parte ou não, algum equívoco, mas medite também na possibilidade de você não ter alcançado, porque aquilo que você pensou que era excelente para você, alguém muito maior, muito mais sábio, muito poderoso, viu muito mais que nós vemos, disse não é bom para ela, não é bom para ele. É muito interessante isso que você está falando, Sheine, porque eu falo muito nas aulas o seguinte, muitas vezes a gente está pedindo uma bicicleta para o universo, para o Criador. E, na verdade, o Criador, ele sempre quer nos dar muito mais do que aquilo que a gente deseja. Então, ele tem para nos dar um carro e a gente está pedindo uma bicicleta. Então, o que acontece? A gente não recebe a bicicleta como é que a gente traz isso para a nossa vida? Muitas vezes nós ficamos fixados em algum objetivo específico. E isso é bom, por um lado, porque eu tenho que ter um objetivo. Aquilo que eu desejo, o que eu quero, eu tenho que ter claro. Então, eu preciso trabalhar para isso, mas, ao mesmo tempo, eu também preciso lembrar que se aquilo que eu desejo
não está se manifestando na minha vida, é porque existe outra coisa muito maior por trás, esperando para se manifestar. Exatamente. E uma maneira que pode contribuir para essa manifestação são as orações e a meditação. No método dos 6 estágios, nós ensinamos a introdução à meditação, porque você entra em outro nível, você altera as ondas cerebrais e você se conecta melhor com a espiritualidade. Então, é interessante fazer, por exemplo, no cantinho da espiritualidade, que no programa passado eu até falei como você localizar na sua casa esse ponto de energia. Então, é muito importante entrar, porque você entra em conexão com outras esferas, né? Inclusive, isso está comprovado por eletroencefalograma e outros exames, né? Então, a meditação é muito importante. E nós estamos dispostos a ensinar vocês. E, inclusive, no primeiro trimestre de 2025, nós retornaremos com as palestras e com workshops. E agora, trazendo para a nossa conversa, eu quero fazer um momento de destaque Blascor com Gil de Santana. Por quê? Porque nós temos que cuidar da nossa mente, nosso corpo e espírito, né? É muito importante. E temos que cuidar do nosso espaço sagrado, do nosso lar, do nosso trabalho, independente se é um consultório, um escritório de advocacia, um escritório de arquitetura. Não é? E design de interiores, que é a nossa área, né? Então, nós vamos falar agora com Gil de Santana, Momento Blascor. E aí, quais são as dicas? O que você trouxe de surpresa no Destaque Blascor? Cara, as pessoas estão reclamando muito e me mandando mensagem de alguns problemas. Eu quero alertar vocês de casa em questão de orçamento, em questão de fechar negócios. O que acontece, gente? 9 empresas nos chamou e foi uma sequência assim do mesmo problema. Tem materiais que tem tecnologias que as pessoas às vezes não sabem trabalhar, profissionais. Não está ainda qualificado para poder trabalhar com aqueles materiais. E aí, quando não conhece a técnica, o produto não vai produzir o resultado esperado, né? E aí o cliente vai, chama a gente, pede para fazer um orçamento, a gente faz. Nosso procedimento é um. E aí eles fecham com outras pessoas às vezes. Quando dá problema, não tem jeito. O nosso orçamento não vai ser mais o mesmo. Vai ser o dobro, porque a gente vai ter que tirar tudo que aquele profissional fez para refazer, ou seja... Da forma correta, né? Exato. Você perdeu o material, então vai dobrar o orçamento, entendeu? Então, o tempo que vocês vão perder, porque o profissional que executou de forma errônea, né? Mas você sabe o que eu queria salientar? Sim. Muitas vezes esse profissional não teve a oportunidade de ter um treinamento, de utilizar produtos, materiais. Veio fazer parte da minha equipe. Então, né, não teve a oportunidade de aprender e conhecer produtos de alta tecnologia que exigem um conhecimento e exige também que saiba mexer com os equipamentos especiais para aplicar, porque você passar com pincel, passar com rolo, é uma pressão sobre a parede, sobre o piso. Agora, para você aplicar uma tinta, por exemplo, de alta tecnologia, ela tem que ser sob pressão. E um rolo não faz essa pressão. Então, por isso que vocês, agora, a partir de janeiro ou fevereiro, que vocês vão dar treinamentos para as pessoas. A partir de janeiro já. A partir de janeiro já, nós estamos montando uma outra equipe com mais 12 a 15 pessoas para poder fazer parte, né? Porque é muito serviço, tem trampo bastante, graças a Deus. E você que é um mercado que vem crescendo cada vez mais, né? Às vezes você conhece um pintor, um pedreiro que você gosta, mas que o trabalho dele pode vir a ser melhor. Você pode dar sugestão dele participar no treinamento. É só entrar no seu Instagram, né, Gil? Isso, só chamar a gente lá no direct, @Gil de Santana com 2 T's, tá bom? Pode chamar lá que a gente responde rapidamente. Se preferir também, pode ser 11, o WhatsApp, né? 11 9 40 37 1805. Exato, porque é muito importante na Luna, porque, por exemplo, nós, quando fazemos um design de interiores ou qualquer outro trabalho, nós precisamos de profissionais tecnicamente qualificados para que não seja só um efeito plástico bonito por alguns dias. Nós queremos que tenha um efeito plástico bonito e uma durabilidade boa. Exato. Né? Então, a gente dá garantia para cada processo que a gente faz, tá? Então, esse procedimento, a gente respeita muito o protocolo, aonde que o orçamento, às vezes, você faz um investimento muito mais em conta
E ele não é mágico. O profissional, o pintor, ele não é mágico. Ele tem que seguir o protocolo de cada produto correto para que não haja um problema no futuro, entendeu? Não vai te dar um problema na hora ali. Mas se você tiver que ficar 6, 7 anos com aquele material de excelência, você vai ficar 1 ano, 2 anos, entendeu? Gil, e é muito importante, eu percebo uma coisa, as pessoas têm muito essa coisa de preço, né? Sim, sim. Mas o que é importante salientar é que quando você fizer um orçamento, você pergunte à pessoa o que ela vai aplicar. Como é que ela faz esse serviço? Qual é o protocolo que ela vai seguir? Exatamente. Qual é a garantia que ela vai te dar? A gente manda isso tudo em contrato, só para vocês terem uma noção. A gente manda todo o preparo que ela vai fazer, Exatamente, Xênia e Luna. Vocês estão cobertas de razão. Porque o orçamento ele não fecha, né? Você faz um orçamento, o cara vai te fazer um valor. E você, que é moradora, dona do imóvel, e você chama uma outra pessoa, se ele for pular etapa, claro que o dele vai ser mais em conta. Ele não é mágico, ele vai ter que pular etapas, né? E o barato sai caro, Exato. né? É aquilo que a gente falou. Exato. Muitas vezes, como eu falei agora anteriormente, é o seguinte, às vezes esse profissional não tem um conhecimento, nem sabe que existem esses recursos, né? Materiais com tão alta tecnologia como são os materiais que a Blascor produz. Inclusive, nos próximos programas, eu quero apresentar um vídeo para vocês virem a conhecer a indústria Blascor. Né? Ela trouxe uma inovação para o nosso país, porque ela não começou aqui no Brasil. Depois nós vamos contar, hoje não dá tempo, mas daí nós vamos contar a história da Blascor. Então, ela precisa de profissionais qualificados. Então, às vezes, ele é um bom pintor, bem intencionado. Então, não é que seja mal intencionado, mas é que ele não tem o conhecimento. Por isso que agora, em janeiro, a partir de janeiro, vocês vão estar dando, né, o pessoal lá do James, do Jackson. JN também, pode chamar no JN também. Que vão estar dando treinamentos. Vamos fazer uma reunião. Nova tecnologia e ferramentas que não tem em todos os lugares, só nos lugares que nós vamos estar citando. Penteiro, por exemplo, é uma delas, né? São ferramentas exclusivas da Espanha, que vem de lá para cá. E a Blascor é a única oficial que consegue trazer essas ferramentas. Entendeu? Então, quer dizer, a maioria dos nossos pintores, eles podem ser até bem intencionados, mas eles não conhecem. Então, nós estamos, através do Arquétipo Ateliê Arquitetura, trazendo essa inovação. Sim. Então, de novo, Gil de Santana, com 2 T's, e o WhatsApp é 94037-1805, capital 11. Exatamente. Minha gente, nossos minutinhos... O nosso programa é pequenininho, mas é de coração. Luna, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Xênia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Gil, obrigada por trazer essas dicas valiosas para nós todos, né? Obrigado vocês. Para nós profissionais e para todas as pessoas que necessitam desse trabalho. Minha gente, quero agradecer o carinho da audiência, de terem nos acompanhado pelo vídeo, pelo celular. E convido vocês para estar comigo, Xênia de Abreu, aqui no Arquétipo Ateliê de Arquitetura, na próxima sexta-feira, às 11 horas. E amanhã, às 19h30, eu estou no Arquétipo também, que você também pode estar conosco. Certo? Desejo um ótimo final de semana para todos e com muita energia e alegria nesse ano maravilhoso que teve início agora de 2025. Abraços de bons fluidos e até breve. Tchau, tchau.